Então, você vê aí, tem um banner aí, escrito Adar, e aí você tem 3 letras embaixo, né? Está escrito Month of Joy, que é em inglês, depois embaixo tem 3 letras. E se você olhar da esquerda para a direita, a primeira letra parece um X, né? Ela é um traço na diagonal, tem uma perninha para cima, perninha para baixo. Essa é uma letra A. Depois, quando você vem para a esquerda, olha a segunda letra, ele parece um T, faltando um pedaço. Essa é a letra D. E depois a última, que ele é um L invertido, né? A última do seu lado esquerdo, é um L torto, sem aquela perninha que a do meio tem, esse é um R. Então, fala Adar, né? Esse é o mês de Adar, tá bom? Eu vou iniciar fazendo uma oração. Primeiro, Senhor, nós glorificamos, te bendizemos pelas tuas promessas, te agradecemos pela tua fidelidade. Obrigada porque o Senhor cumpre cada uma das tuas promessas nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque nesse mundo que vivemos, os desafios, as tribulações que temos, nós estamos escondidos debaixo das tuas asas. O Senhor é a nossa habitação. O Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. O Senhor nos guarda, nos sustenta. O Senhor quebra toda a pedra no nosso caminho. Se o inimigo ele vem por um caminho, ele foge por 7, e o Senhor os derrota na nossa presença, porque estamos no mês de Adar. O inimigo cai na nossa presença. Nós te agradecemos, Senhor, como na festa de Purim, nós nos posicionamos neste tempo, na festa de Purim, para vencer. Nos fortalece, para que possamos resplandecer a tua luz em nós. Declaramos que somos filhos sinceros, no meio de uma geração corrupta e perversa. Obrigada, porque a tua luz ilumina as trevas e as dissipa, abre o entendimento, manifesta a tua glória nesse portal desse mês que se abre, dá-nos visão e compreensão espiritual, para que nós entremos em cada portal de cada mês e entremos renovados, fortalecidos nesse portal. Vamos entrar com as tuas grandes conquistas, receberemos as vitórias que o teu reino tem para nós no dia de hoje, e nós expandimos o reino de Deus. A nossa voz ela é liberada nos ares, e nós declaramos nesses dias o reino de Deus agindo no nosso meio, no nosso campo de ação, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus e aleluia, aleluia e glória a Deus. Então, vocês estão vendo aí o banner de Adar, né? Que é um xizinho A, depois o D, depois o Adar, né? Deixa eu abrir aqui. Então, Adar significa força, significa poder. Nós estamos no ano 5783, desde a criação do mundo. Esse é um ano bissexto, então nós temos 2 meses de Adar. Temos Adar 1, que é o que nós estamos, e temos o Adar 2, que é um ajuste que existe por causa da confluência da Lua e do Sol, para a gente entrar certinho dentro do calendário de Deus, né? Esse aqui é o 12º mês do calendário da redenção de Deus, que se inicia em Êxodo 12:1. Quando Deus ele diz que o primeiro dos meses é o mês de Nissan, onde você tem o cordeiro, que ele é morto, o povo sai do Egito, depois, lá na frente, Jesus morre na mesma época, querendo dizer o quê? Que o primeiro mês para nós é quando Jesus morre e ressuscita, é quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós iniciamos uma nova fase com o Senhor. Nós saímos de toda a opressão do Egito, saímos de todas as amarras, tudo o que nos prendia, tudo que nós éramos cativos, entramos num novo caminhar com Deus. Então,
esse é o primeiro mês do calendário de Deus. E aí, quando ele dá a volta nos 12 meses, esse é o 12º mês, é o último mês do calendário de Deus, do anual. Esse é o mês de Adar. Como nós temos o ano bissexto, nós vamos ter Adar 1, esse é nosso, depois nós vamos repetir esse mês e vamos ter o Adar 2. Então, se costuma fazer a festa de Purim no 2º mês de Adar, mas você pode também comemorar nesse mês também, eu vou comemorar nos dois, né? Então, nós estamos no último mês do 5783, né? Do mês de Adar. Então, o calendário de Deus, ele começa com a festa da Páscoa e ele finaliza com a festa do Purim. Então, essa festa do Purim, ela é uma preparação também para a entrada do mês de Nissan e da festa da Páscoa. Por quê? Porque você já conhece um pouquinho da história de Esther, existe o mal Amã, que é aquele que tenta matar os judeus naquele momento, naquela época, e por isso ele é morto por um decreto do rei. E quando acontece isso, ele é um tipo de anticristo. Então, quando guerreamos em Adar contra um tipo de anticristo, nós estamos nos preparando para a entrada de Nissan e a comemoração da Páscoa. Então, é muito importante haver essa comemoração, certo? Do mês de Adar, da festa do Purim. Estela, só lembrando que o ano é 5784. 5784. 5783. Está escrito 5783 aqui, vou até corrigir agora, gente. 5784, é isso aí. Em Gênesis 12, 3, está escrito assim: Deus falando para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Abraão, ele foi o hebreu, que significa aquele que atravessa, porque ele atravessou um rio e foi para a terra que Deus mostrou para ele. De lá ele se tornou, depois o povo mudou de nome para judeu, mas era o mesmo povo, e depois se tornou o povo hebreu, né? Primeiro ele era o hebreu que atravessou, depois se transformou judeu por causa de Judá, e depois se tornou israelita, quando Deus foi acrescentando esses nomes para o povo de Deus, né? Então, nós fazemos parte desse povo, porque em Gênesis 12, 3 diz que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, se somos de Cristo, a Bíblia diz em Gálatas 3, somos descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Se somos de Cristo, então somos descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Então, como nós entramos na linha de Abraão, como descendência dele, através de Yeshua HaMashiach, quando entregamos a nossa vida para ele, você entregou a vida para Jesus? Você é nova criatura? Então, você foi enxertado na videira? Então, você faz parte da família de Abraão. Então, as bênçãos da palavra de Deus estão sobre você desde Abraão, né? E os ramos dessa oliveira, que é Cristo, nós, como zambujeiros, fomos enxertados nessa oliveira e recebemos a seiva de Jesus pela fé. Recebemos a benignidade de Deus e permanecemos nessa benignidade porque nós temos a Jesus Cristo. E Deus, ele é poderoso para nos enxertar contra a nossa natureza, que nós éramos goi, né? Nós éramos gentios, nós fomos enxertados na boa oliveira. Estamos vivendo essa plenitude dos gentios. Nós éramos desobedientes, mas agora nós alcançamos misericórdias e somos obedientes a Deus. Então, os verdadeiros filhos de Abraão, quem são? São os que obedecem às Escrituras, certo? Deus declarou nós, gentios, justos por meio da fé. Essa boa nova que foi anunciada a Abraão há muito tempo todas as nações serão benditas através de Abraão, somos nós, né? Somos abençoados com a mesma bênção de Abraão. E lá diz em Gálatas 3, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Por quê? Porque todos somos um em Cristo. Somos descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa.
Isso está em Gálatas 3, 28. Então, é muito importante você entender que nós estamos entrando no calendário de Deus, entrando no mês de Adar. Isso significa que nós já vimos pela palavra, em Gálatas 3, que nós somos herdeiros de Abraão, somos filhos dele. Então, essas bênçãos do calendário de Deus, do mês de Adar, estão sobre nós, certo? Nós somos de Cristo, e Cristo é de Deus, e nós somos essa herança que não provém mais da lei, mas veio da promessa. Nós recebemos essa herança gratuita através de Jesus Cristo. Então, é muito importante nós entendermos o que está acontecendo conosco. Nós estamos retornando às raízes do livro de Atos, né? Existe uma paz, uma misericórdia que repousa sobre todos aqueles que andam conforme a ordenança, que é o Israel de Deus, está em Gálatas 6. Então, através do intermédio do Evangelho, os não-judeus são herdeiros com Israel e membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Está em Efésios 6. Então, nós somos filhos, somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, nós participamos do sofrimento de Cristo e participamos também da sua glória. Então, é esse momento que nós estamos inseridos dentro do calendário de Deus. O livro de Esther, que é onde fala sobre a festa do Purim, que nós podemos versar esse mês todo sobre ele, estudar as várias nuances dele, até chegar ao dia 13 de Adar e participar dessa festa de Purim. Eu te encorajo fortemente a você fazer isso. O livro de Esther, ele foi escrito, os acontecimentos dele foi aproximadamente em 480 antes de Cristo, né? Antes de Jesus, não é Velho Testamento, é antes de Yeshua, porque não existe velho, ele é totalmente atual, né? Então, ele está localizado 480 antes de Cristo. E o carnaval, ele foi criado no século 11 depois de Cristo. Então, existe uma defasagem muito grande entre a festa de Purim do livro de Esther e depois o carnaval, quando ele foi criado. A gente já estudamos sobre outras festas, e essa é outra festa a qual o Senhor Deus criou e depois o inimigo copiou, né? Então, a festa do Purim, ele é uma festa que ela é do princípio de tirar as máscaras, de desautorizar o anticristo, de quebrar decretos malignos e de se preparar para entrar na Páscoa. E a festa do carnaval é a festa da carne, ela é feita para exacerbar todos os sentidos da carne e criar todos os vínculos necessários para se quebrar os princípios da palavra de Deus, antes de entrar na Páscoa. Então, você percebe a diferença que existe entre Purim e existe entre o Carnaval. Então, o Carnaval é uma festa popular, ela foi marcada pelos exageros, ela começou como uma festa pagã, e depois, obviamente, no Concílio de Nicéia, a Igreja Católica, ela incorporou essa festa no calendário da Igreja, foi criada como 40 dias antes da Páscoa, como, já que nós vamos fazer um jejum para chegar na Páscoa, então nós vamos fazer uma festa onde nós liberamos todos os erros, fazer tudo de errado, para que depois a gente faça o jejum. Isso é de Deus? Isso está na palavra? Não, né? Não. Então, a gente entende nesse momento que a festa do Carnaval, ela foi criada como uma imitação da festa do Purim. E aí eu pergunto para você, que festa você vai comemorar? A festa onde Deus abre um portal para desautorizar o anticristo, para quebrar as máscaras, quebrar os decretos malignos? Ou você vai ficar com a festa onde é liberado todos os pecados que são contra a palavra de Deus? É uma decisão sua. Né? Então, existe uma diferença aproximadamente de 850 anos entre a festa do Purim, criação dela, e a festa da Páscoa, a criação dela. Né?
Isso é uma coisa muito interessante e é para você estar pensando. Então, nós conversamos o quê? Nós conversamos que nós somos filhos de Abraão, estamos dentro da palavra de Deus, herdeiros da promessa. Então, essas promessas que existem na festa de Purim, do mês de Adar, elas estão abertas, elas estão amplas, esse portal está aberto para você participar, porque você é descendência de Abraão, e também você viu que essa festa ela foi imitada pelo inimigo das nossas almas para fazer, como sempre, um contraponto, imitar de uma maneira negativa, né? E aí é mais um ponto ainda para você pensar, sim, eu devo comemorar Purim. Quais foram os acontecimentos que aconteceram no mês de Adar e que a Bíblia, ela coloca? A gente sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, toda ela está no cânon, foi colocada com uma inspiração pelo Espírito Santo. Então, nós consideramos que tudo que está dentro dela vem da vontade de Deus. Então, o mês de Adar, ele é citado em vários pontos da palavra de Deus. Então, ele é um mês que você tem que considerar como sendo do calendário de Deus para você acompanhá-lo. Então, em Esdras 6, o templo foi concluído no terceiro dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dario. Em Ezequiel 32, fala o seguinte: no ano duodécimo, no mês duodécimo, no primeiro dia do mês duodécimo, é o mês de Adar, é o 12º mês do calendário de Deus, veio a palavra do Senhor a Ezequiel dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e diz: você é semelhante a um filho de leão, e você foi como um dragão no meio dos mares. E você feriu os rios, e você turbou as águas, com os seus pés sujou os rios. Assim diz o Senhor Jeová: estenderei sobre ti a minha rede, com um ajuntamento, te farei subir na minha rede, e te deixarei na terra, sobre a face do campo, e te lançarei e te farei morar com as asas do céu, e eles se fartarão de ti, e os animais da terra te comerão. Então, em Ezequiel 32, quando ele fala uma lamentação no mês de Adar, ele está falando exatamente que esse faraó é como um leviatã que Deus iria destruir. E esse é o mês onde se guerreia contra o leviatã. E isso estava escrito. Ezequiel recebeu sua visão no mês de Adar. Então, olha o portal aberto, onde você pode e tem que guerrear certo, da maneira correta. Né? Glória a Deus. Em Jeremias 52, está escrito assim: no ano 37 do cativeiro, no cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 12º mês, mês de Adar, né, do rei Evil-Merodach, rei da Babilônia, ele libertou o rei Joaquim, lhe falou benignamente, pôs o seu trono acima dos tronos, lhe mudou as vestes de prisão, e de contínuo o rei Joaquim comia pão na presença do rei Evil-Merodach da Babilônia todos os dias da sua vida. E quanto à sua subsistência, lhe foi dada subsistência contínua, a porção de cada dia, todos os dias da sua vida. Então, no 12º mês, no mês de Adar, por um acaso, Evil-Merodach ele tinha prendido o rei Joaquim de Judá, ele tirou o rei Joaquim da prisão, retornou ele seu reinado, retornou a sua previsão diária de alimento. Então, esse é um mês onde o povo foi tirado de ser morto, de estar na prisão, através do edito de Ester. E aconteceu a mesma coisa aqui com o rei Joaquim, né, que você lê em Jeremias 52. Então, olha os portais abertos no mês de Adar e estão colocados dentro da palavra de Deus. Em Juízes 4, enviou e chamou a Baraque e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai, atrai a gente no Monte Tabor e toma contigo 10 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Irei contigo e será tua honra pelo caminho, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Olha só, nesse mês, o que aconteceu? Baraque, que era da tribo de Naphtali, que é a tribo do mês de Adar,
ele foi para a guerra e ele ficou com medo e chamou uma mulher para guerrear com ele, que foi Débora. E no mês de Adar, Esther também é que se levanta para guerrear junto com o povo. Então, é um mês muito sério para nós, mulheres, nos levantarmos em oração, em jejum pela nossa família e pelo nosso povo. É um portal aberto. No livro de Juízes, no capítulo 7, quando Gideão vai à guerra, ele convoca a tribo de Naftali, e a tribo de Naftali é a tribo do mês de Adar. Então está escrito assim: tocando os 300 as buzinas, o Senhor tomou a espada, e o exército fugiu até os limites de Abel-Meroá. Os homens de Israel, de Naftali, de Asser, de Manassés, foram convocados e perseguiram os midianitas. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais se levantaram a sua cabeça. E a terra sossegou 40 anos. Então, olha um portal aberto. A tribo de Naftali ajuda Gideão e eles destroem os midianitas e os midianitas nunca mais se levantaram. Então, é um mês muito importante para você entrar na guerra contra aqueles que estão se levantando contra você, contra o seu ministério, contra a sua família, contra os seus bens, contra o seu trabalho, contra a sua cidade, contra o seu país. É um mês de você guerrear. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em 1 Crônicas 27, esses são os filhos de Israel segundo os seus números, segundo os seus oficiais, segundo os negócios da sua turma. Todos os meses do ano, cada um deles, eles faziam aportes para o rei Davi e o ajudavam. Então, no mês de Adar, foi chamado o Otniel, da tribo de Judá. Então, olha que interessante. No mês de Adar, foi chamado Otniel, que era da tribo de Judá. E a tribo de Judá é a tribo que vai à frente com a adoração. Então, existe um portal de você fazer adorações constantes esse mês para o Senhor, e assim haver provisão entrando para todos os 12 meses do seu ano. Olha que coisa linda, gente. Os portais que estão abertos. Aleluia, aleluia. E tem mais um texto que eu gosto muito, falando sobre o mês de Adar. Ele está em Mateus 17. No mês de Adar, os cobradores de impostos corriam as cidades das zonas rurais de Israel, cobrando as taxas de dracmas, um salário de 2 dias, e eles cobravam isso de todo o povo de Israel. E eles estavam em Cafarnaum, junto ao lago de Galileia, cobrando. E esse imposto foi cobrado de Pedro. E Pedro veio conversar com Jesus a esse respeito. Nós podemos abrir e dar uma lidinha nele. Deixa eu abrir aqui. É um texto muito bacana. Vê? De 24 a 27, ele curtinho, Mateus 17. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos das 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês, que é Jesus, não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Quando Pedro entrou em casa, Jesus foi o primeiro a falar e perguntou-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? E Pedro respondeu: dos outros. Disse-lhe então Jesus: então os filhos estão isentos. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar, jogue o anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Então, esse imposto do templo que estava sendo cobrado, ele estava sendo cobrado com uma moeda que era de Roma. E ela já tinha um símbolo nela que já fazia uma alusão aos deuses romanos. Então, teoricamente, para eles, judeus, pagarem esse imposto com aquela moeda, para eles já era um pouco constrangedor, porque era como se eles estivessem adorando ao símbolo daquela moeda. Então, havia várias situações delicadas em se pagar esse imposto. Então, por meio de palavras, por meio de ações, Jesus conversou com Pedro, dizendo para ele: se eu sou o rei, Jesus era o rei, certo? Eu tenho que pagar imposto? E Pedro disse não. Então, Jesus, ele já colocou naquele momento, perante Pedro, a sua identidade como filho de Deus.
Jesus reafirmou sua filiação divina para Pedro. E quando você tem a festa de Purim, o que acontece? A Esther, ela não está colocando que ela é judia, ela está ocultando isso, e ela só revela isso no momento oportuno, ela assume a sua identidade perante o rei, e ao mesmo tempo ela salva o seu povo. E Jesus, no mês de Adar, também coloca a sua identidade perante Pedro, conversando a respeito do imposto, dizendo, eu sou filho de Deus, eu sei que eu sou filho de Deus, eu sei para que eu vim aqui, e eu não precisaria pagar esse imposto. Mas, para não criar polêmica, eu pagarei. Então, o mês de Adar é um mês onde você vai orar para assumir a sua identidade. E se por um acaso alguém da sua família está afastado dos caminhos do Senhor, já em nome de Jesus, decretamos que eles vão assumir a sua identidade, vão voltar para os caminhos do Senhor, como nação bendita, povo de propriedade exclusiva e aqueles que servem ao Senhor. Os nossos filhos são herança do Senhor, não servirão a os caprichos do inferno, em nome de Jesus. Então, as perguntas que Pedro recebeu de Jesus serviram para que Pedro também entendesse qual era a sua própria também identidade perante o sujeito, perante o quem estava cobrando os impostos, né? Então, Jesus fez essas perguntas esclareceram a Pedro que o Senhor Jesus não estava sujeito a esse imposto, porque ele é o Filho de Deus, e o templo é a casa do seu Pai, e é dele. No entanto, Jesus, com perfeita mansidão, apoiou esse compromisso, assumido por Pedro, e o ajudou a entender que não era hora de gerar ofensas sem necessidade. Como que ele obteve esse dinheiro do imposto? Ele mandou Pedro pescar com uma vara. Ele já tinha feito Pedro pescar com a rede, ele já tinha feito outros milagres, multiplicar o pão, ele já multiplicou o peixe só de orar, e agora ele usa uma outra maneira de trazer o sustento, é usando uma vara. Então, Jesus, ele pode usar várias maneiras de nos abençoar. Então, você, em nome de Jesus, fala, Senhor, eu abro o leque para que o Senhor faça milagres maravilhosos na minha vida nesse mês, em nome de Jesus. Então, Jesus ensinou para Pedro, para nós, que quaisquer que fossem as exigências materiais ou financeiras, o Senhor providenciaria um meio para que a obra fosse adiante, usando milagres ou meios terrenos. Ele usou um peixe, uma área na qual Pedro é habilidoso, trabalhava para receber seu salário, mas de uma outra maneira. Então, muitas vezes, você está trabalhando de uma maneira e o Senhor vai te dar uma outra maneira para trabalhar. Você tem que estar aberto para receber do Senhor o que Ele tem para você. E quando Ele tirou aquele peixe, Ele pescou o dobro do que Pedro teria que pagar, pagando, então, o imposto de Pedro e o imposto de Jesus. Então, esse é um outro acontecimento que aconteceu no mês de Adar. O mês de Adar é o mês onde se levanta o signo de peixes e o trono de Leviatã, que tem a ver com as águas, né? Então, você vê, Jesus, ele pesca um peixe, né? Ele arranca o peixe da água e ele tira um lucro desse peixe. Então, o Leviatã, que está nas águas, ele não terá poder, porque Jesus o pega de lá e o arranca, como a gente viu no texto ali de Ezequiel, né? De Ezequiel, falando que o rei, né? Ele viu Merodach, né? Não, Merodach não. Cadê? Tá aqui. Não. Aqui. Eu perdi, gente. Quando ele arranca o rei, né? Ele diz que ele vai arrancar o rei e vai retirar aqui. Ele fez uma lamentação, Ezequiel 32, sobre Faraó, né? E ele falou que Faraó era como um dragão dos mares. Então, ele já estava falando a respeito de Leviatã, no mês de Adar, no livro maravilhoso da palavra de Deus.
Então, o trono de Leviatã é um trono que nós guerreamos nesse mês. Ele trabalha com peixes, com Afrodite, com seus filhos Eros, com Vênus e Cupido, com Dagon, que é metade peixe e metade mulher, com Semíramis, fundadora e rainha da Babilônia, e os nomes desse trono é Netuno, Poseidon, Dagon, Leviatã. Dagon é aquele que você se lembra em 1 Samuel, que ele é quebrado e derrubado, né? Então, o Senhor Jesus trabalha, e o Senhor Deus trabalha quebrando esse trono de geração em geração. O Netuno tem um símbolo que é um golfinho, também um cavalo, também como um castelo no fundo dos mares, ele também tem um tridente, provoca terremotos e tsunamis, tem as sereias, as nereidas. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui, agora que eu lembrei aqui. Aqui, ó, mostrei um outro, um esqueminha falando sobre Leviatã, o dragão, né? As nereidas, que na Grécia, elas eram adoradas, elas cantavam e dançavam. As Oceanídeas, que é dos rios, e os Trítones, que eram do deus fenício. O Dagon era adorado na África e no Egito. O Netuno é o pai de Atlas. Então, esse trono é o trono que nós guerreamos nesse mês. E nós vamos estar jejuando e guerreando sobre isso. Nós já fizemos um jejum e nós vamos continuar esse mês. Eu te aconselho a chegar antes da festa de Purim, pegar os 3 dias antes e fazer o jejum de Ester, né? Então, esse Atlas, que é um dos nomes do Leviatã, ele governa no meio da cidade, ele se opõe a Miguel, ele luta contra os céus para se opor a Deus, né? O Dagon é um peixe pequeno, pode ser uma espiga, ele é adorado pelos amorreus, pai de Baal, pai dos reis de Tiro. E Jezabel, ela descende desse Dagon, né? Você lê lá sobre ela em 1 Reis 16. E o Dagon, ele foi adorado quando foi capturado Sansão, quando foi capturada a cabeça de Saul. Então, Deus trabalha de tempos em tempos a esse respeito. Em Jó você lê também bastante a respeito sobre Leviatã, né? Já se fala em Salmo 104, em Gênesis 1, já se fala a respeito do Leviatã, né? E em Apocalipse 16, diz que quando vier a sétima ira do Eterno, ele destruirá Leviatã. Então, tem um banner aqui, você pode estar lendo sobre ele, depois eu posto lá no grupo, para estarmos guerreando contra esse trono, né? E deixa eu me ver mais aqui. Tem muita coisa aqui. Poseidon, Leviatã era adorado no Oriente, como o dragão ele era adorado na Europa, e como Poseidon adorado na América, e ele abre portais cósmicos nas cidades, e trabalha até na fundação da cidade. Ele gosta de trabalhar na fundação da cidade e abrir um portal. E a Bíblia diz que Leviatã é uma serpente tortuosa, enrolada e embrulhada. Os celtas acreditavam que os magos controlavam os dragões, né? Então, nós vamos estar fazendo uma oração depois a esse respeito, né? Vou ver se tem mais um aqui. Não. Quando que Jesus confrontou Leviatã? Você lê lá em Mateus 14, Mateus 14, a partir do verso 28, está certo aqui. Quando Jesus, alta madrugada, Jesus dirigiu-se andando sobre o mar. E eles, quando viram, gritaram aterrorizados. E Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. E Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus disse: venha. Então Jesus, ele andou sobre as águas e ele venceu Leviatã. Nesse momento, ele trouxe uma autoridade para que nós guerreássemos contra esse Leviatã que fica nas águas. Em Jó você pode ler a respeito de Leviatã no capítulo 2, no capítulo 3 e no capítulo 41. Então, como nós vencemos Leviatã? Lá em Isaías 51, nós podemos pegar e orar.
Em Salmo 74, nós golpeamos na cabeça, nos atordoamos com a palavra, tiramos da água e entregamos ao deserto para haver guerra entre Leviatã e os demônios, dividir a sua força e eles mesmos se destruírem. E você vê lá naquele texto que eu li, que Deus arranca o dragão do mar e o joga por sobre a terra, né? Então ele é destruído. Vamos fazer uma oração a respeito de Leviatã? Senhor, no nome de Jesus, nós declaramos que o Senhor é o Deus eterno. O Senhor fez os céus, a terra e tudo que neles há, Senhor. O poder de Leviatã se submete diante da igreja. A sua soberba e a sua altivez cai por terra em nome de Jesus. E tudo que se rebela contra o conhecimento de Deus seja secado em nome de Jesus. Decretamos que em nosso campo de ação sejam cortadas as suas raízes, em nome de Jesus. Os seus altares sejam cortados, em nome de Jesus, sejam derrubados. Não como por mão de homens, não, mas nem como a presença da arca ali quando entrou no templo de Dagon, mas pelo nome e pelo sangue de Jesus. Estabelecemos que a glória de Deus desça entre o nosso povo e a tua glória, Senhor, o teu fruto, Pai, que nós somos lavados pela tua palavra, nós nos mantemos em santidade diante de Jesus e com ele morando em nós, o servo fiel. Profetizamos que assim como Cristo se humilhou e o Pai o exaltou, nós nos humilhamos perante ti, Senhor, e te glorificamos, Pai. Em nome de Jesus, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus exaltou a Jesus soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, o teu elemento de vitória, que é a humildade, nós nos vestimos com essa veste de humildade, Senhor, e declaramos que Jesus venceu Leviatã, e nós já provamos isso dentro da tua palavra, e nós enviamos essa vitória, em nome de Jesus, e pelo sangue de Jesus, que nós já tomamos posse dessa vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus e aleluia, aleluia e glória a Deus. Amém, amém. Agora vamos falar num outro aspecto do mês de Adar. É a letra Kuf. Dá para ver ela aí, né? Ela parece um pezinho, né? Ela tem uma virada e depois uma trave em pé, e ela é um pouquinho aberta embaixo. O valor dela é 100. E o significado de Kuf pode ser macaco, um animal, ou então fantasia, riso, buraco da agulha, ou então aproximar e estar perto. Por isso que esse mês eles comemoram a festa de Purim com fantasia. Por quê? Porque vai ser arrancada a fantasia do Maomã e ele será destruído. Também é um mês onde se faz festas com alegria, uma festa bem divertida, porque a letra Kuf significa riso. E também nós nos aproximamos de Deus, estamos mais perto dele, porque a letra Kuf também significa estar perto, se aproximar. Tem uma palavra que começa com essa letra Kuf, que é Kadosh, santo, ou então Kodesh, sagrado, ou santidade, né? Santidade nós só fazemos quando andamos próximos de Deus, nos aproximando dele. Então, você vê, Kuf significa se aproximar, e santidade se começa com a letra Kuf, que é Kodesh, que é se aproximar de Deus, né? E o valor 100 significa frutificação, medida completa e maturidade. Então, em Gênesis 21, Abraão gera Isaac com 100 anos, então frutificação. Em Gênesis 26, no tempo da escassez, Isaac colhe 100 por 1, frutificação. Em Lucas 15, Jesus é o bom pastor, ele deixa as 99 ovelhas e busca uma,
100 é a medida completa das ovelhas de Jesus. Em Marcos 30, diz que nós, a fazemos ofertas, receberemos 100 vezes mais. Ah, que glória a Deus, que aleluia! Quantas coisas maravilhosas existem escondidas dentro da palavra, não é? Então, vamos falar como essa letra Kuf, ela é formada. Ela é formada de duas outras letras. Você está vendo aí? Uma que é esse pedaço que parece um T, só tem um pedaço, né? Que chama Resh, e a outra letra que parece um T que está aqui embaixo, que chama Zain. Quando eu junto o Resh e junto o Zain, eu tenho a letra Kuf. E Resh significa trono, e Zain significa a espada. Então, quando eu junto Resh e Zain, que eu vou ter, tá vendo? Eu estou juntando as duas. Eu junto Resh com Zain, tenho Kuf, eu tenho o quê? Eu tenho um trono se assentando sobre a espada e me dando uma proximidade, uma aproximação de Deus. Então, quando a gente pega as letras, que elas significam palavras, verbos, e coloca num sentido, tanto a Resh, contra a Zain, contra a Kuf, nós temos, ao nos aproximarmos de Deus, recebemos direto do trono dele as armas e a palavra para passarmos pelo estreito e nos aproximarmos mais de Deus, porque Kuf também simboliza uma passagem estreita. Né? Então, olha que letra linda, o que é que Kuf simboliza e o quanto que nós podemos chamar essa bênção sobre nós. Né? Nos aproximamos de ti, Senhor, recebemos direto do teu trono as armas, que é a tua palavra, a espada, e nós chegamos perto de ti, passamos pelo estreito, somos justos e andamos com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Né? Então, em Kuf, a nossa maior arma é nos aproximarmos de Deus e sermos transformados pela espada, pela palavra dele, e nos aproximarmos do seu trono. Muito lindo, né? Um simbolismo da letra do mês de Adar. Um outro aspecto do mês de Adar é a tribo de Naftali. Era o sexto filho de Bila, que significa minha luta, ou então a doçura é para mim. Em Gênesis 30, Bila diz, e Lia também, com grandes lutas tenho competido e logrei prevalecer. Então, a Esther também, ela teve muitas lutas nesse mês, né? E, no entanto, ela prevaleceu através do jejum e da maneira correta de se relacionar. Você vê Jesus, quando ele também teve que pagar o tributo ali com Pedro e tirar a moeda da boca do peixe, ele também teve uma maneira de falar, né? Então, que nesse mês você receba do Senhor maneira certa de conversar com as pessoas, para poder fazer bons acordos e ter um bom relacionamento com as pessoas, em nome de Jesus. Naftali, em Deuteronômio 33, Moisés abençoou a tribo dizendo: Naftali goze de favores, seja cheia de bênçãos do Senhor, possuirá o lago e o sul, que é onde Jesus estava quando Pedro pescou o peixe, né, do Estáter, é onde fica o território da tribo de Naftali. É muito interessante como é tudo perfeitamente ligado, né? Naftali respondeu ao chamado de Gideão, guerreou, houve 40 anos de paz, não é assim? E os midianitas nunca mais se levantaram naquele momento. Glória a Deus, né? Glória a Deus, quanta coisa linda. E na época de Jesus, a terra de Naftali era uma parte do pedaço chamado Galileia, e foi considerado um lugar de desonra, porque havia muitos gentios pagãos ali. Mas Isaías profetizou a respeito daquela terra de Naftali, dizendo: Naftali vai ser honrado, né? Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Naftali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Essa honra veio com a vinda de Jesus. Todos os discípulos de Jesus vieram dessa região, exceto Judas, que o traiu. Todos os discípulos vieram da Galileia e grande parte do ministério de Jesus aconteceu ali. Então, aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Naftali, minha alegria, resplandeça a luz, né? Então, naquele momento, quando Jesus veio à terra, Deus honrou a tribo e a terra de Naftali.
Então, esse é o momento de nós sermos honrados e sermos levantados com a luz do Senhor, né? Glória a Deus, aleluia. E também, esse mês de Adar é o mês da festa de Purim, que a gente já conversou sobre isso, vocês já conhecem, eu aconselho, eu os encorajo a lerem sobre esse mês o livro de Esther. Em Esther 3:7 diz assim: no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º, se lançou o Pur, o mau Amã, e de mês a mês, até que a sorte caiu no 12º mês, que é o mês de Adar. Então, o mau Amã, no primeiro mês, foi o mês de Nissan, ele começou a lançar sortes, e a sorte caiu no mês de Adar, que foi o mês que ele separou para matar o povo de Deus, né? E aí depois, em Esther 8, nas cartas que o rei concedeu, ele concedeu aos judeus para se defenderem as suas vidas e destruírem e matarem todas as forças do povo que se levantasse contra ele. E no mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do mês de Adar, eles destruíram os seus inimigos. Então, eles fazem festa 13 e 14 do mês de Adar. Depois a gente vai postar lá a data, acho que daqui uns 10 dias, mais ou menos, né? Então, eles fizeram isso, né? Os judeus destruíram nesse dia de Purim, e, além disso, eles mataram os 10 filhos do mau Amã. E o Amã era descendente de Amaleque, que lá já no começo lá da Bíblia, ele já se levanta contra o povo de Deus. Deus mandou, o profeta Samuel mandou Saul destruir Amaleque, ele não destruiu, né? Então, você vê que depois ele se levanta para destruir o povo de Deus mais para frente no tempo de Esther. Então, é muito importante nós entrarmos pelo portal certo, no tempo certo, e fazermos as guerras que o Senhor dá, porque Saul não matou o rei de Amaleque, e aí depois ele se levantou na época de Esther para destruir o povo. Então, é muito importante nós tomarmos esse cuidado de estarmos entrando nos portais e fazendo o que é para ser feito na época certa, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, vamos fazer uma oração para fazer umas liberações do mês de Adar, né? E aí, depois, lá eu vou ver aqui a data de quando é a festa do Purim, e eu te encorajo a você fazer uma festa, né? Faça comida, faça uma festa legal. Uma vez eu fiz na minha casa e chamei vários amigos, a apóstola Mara participou, todas nós nos vestimos de Rainha Esther, lembra? Todas nós fizemos os decretos e liberamos palavras de vida para destruir o inimigo das nossas almas. Esse é o mês onde o mau Amã será morto, onde as palavras de maldição serão quebradas, onde nós, como Esther, saberemos nos relacionar e fazer os acordos. Todas essas bênçãos estão nesse mês. Então, o povo por aí está comemorando o carnaval, né? E você não vai comemorar Purim? Faça-me um favor, entre nesse portal, participe, porque o Senhor tem grandes bênçãos para nós se nós entramos pelo portal na época certa, né? Então, vamos fazer uma oração falando sobre alguns aspectos do mês de Adar. E depois, lá, quando chegar os 3 dias antes de Purim, a gente pode fazer um jejum junto como Esther fez, e aí nós fazemos os decretos de Esther, tá bom? Vamos fazer uma oração? Senhor, nós te apresentamos as bênçãos recebidas do mês de Adar, que nós vamos ter força para concluir, como foi feito lá no livro de Esdras, que eles conseguiram terminar a construção. Senhor, nós terminaremos o que temos que construir. Senhor, esse é o mês de entrar a alegria, porque é destruído o mau Amã, Senhor, o inimigo das nossas almas, aquele anticristo, Senhor. É um mês onde nós temos acesso às bênçãos ocultas, Senhor. Que o Mardoqueu, ele foi descoberto que ele tinha feito coisas boas, e ele foi abençoado e recebeu o governo, Senhor. Foi colocado e recebeu bênçãos ocultas, Senhor. Esse é o mês de encontrar suprimentos, Pai. E nós encontramos suprimentos. Esse é o mês onde é descoberta a verdadeira identidade de Esther. Jesus também falou da sua verdadeira identidade. Então, a nossa verdadeira identidade seja levantada.
e os nossos amados que estão fora da igreja, estão fora do teu caminho, estão fora da comunhão, eles vão ver a verdadeira identidade deles em Cristo e eles voltam para o Senhor nesse mês de Adar, em nome de Jesus. Esse é o mês onde nós revertemos todo o decreto de maldição, toda palavra maldita, toda fofoca, toda ação de inimigo, todo ajuntamento, toda fofoquinha, toda ação contrária é quebrada em nome de Jesus. Esse é o mês onde nós vencemos a depressão e o desespero, porque é um mês de entrar a alegria. Esse é o mês onde nós vamos romper em fé, porque Esther estava com medo, e o tio dela disse, não, você tem a força, você tem a fé, para esse tempo que você foi levantada como Débora, ela não teve medo, ela foi para a guerra, aleluias, e nós vamos para a guerra e vamos vencer esse mês. Esse é o mês onde ativamos os dons que o Senhor nos deu, não ficaremos parados, e removemos todas as máscaras, o inimigo é descoberto, o Amã é enforcado, os filhos dele são enforcados também, e são quebrados todas as ações do inimigo. Muito obrigada, Senhor, dessas estratégias que o Senhor nos deu do mês de Amã, Senhor. Pai, o inimigo não tem poder e nós recebemos a vitória. E a Bíblia diz lá no finalzinho de Esther, para os judeus houve alegria e paz e vitória. E nós somos enxertados na videira, nós somos o povo de Abraão, então esse livro vale para nós, essa festa vale para nós, e para nós haverá bênção e alegria. Em nome de Jesus, faremos os nossos banquetes, faremos as nossas conversas, entraremos num acordo, a igreja vai se levantar, como Esther, vai ser embelezada, vai ser preparada, vai ser santificada, como a letra Cuf, vai se aproximar do Senhor. Senhor, e nós vamos estar limpos e santos na tua presença, como o rei amou Esther mais do que outros. Senhor, o Senhor nos ama e o Senhor nos levanta, porque nós nos aproximamos de ti, em nome de Jesus. As riquezas do inimigo vêm para a nossa mão, como veio para Mardoqueu e para Esther, veio as riquezas do mau Amã para a mão deles. Senhor, muito obrigada pela tua bênção, Senhor. Muito obrigada pela tua graça, muito obrigada pela tua paz, muito obrigada pelo teu amor, muito obrigada porque o Senhor está conosco, Pai. Glória a Deus e aleluia. Eu te adoro, eu engrandeço o teu nome e eu chamo essas bênçãos, Senhor, para nós em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus e aleluia, aleluia, glória a Deus.